Atenção, YouTube, não censura a gente, porque hoje o tema é xingamento, ou não. Afinal, o filho da prostituta ainda é xingamento? E o viado? Vamos debater isso? Muito bem-vindas, muito bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio do Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. E hoje vamos debater os xingamentos, se é que efetivamente são xingamentos, o porquê da sua existência ainda e a utilização da linguagem como forma de dominância, de demonstração de poder e de subjugação do homem pelo homem. Como diria John Locke, né? O homem é o lobo do homem. E, para isso, iniciaremos os debates. Eu sou Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado pelos meus nobres amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. Então, vamos a mais um episódio. E então, meus caríssimos amigos, nobilíssimos, notáveis, causídicos, e essa onda toda que já vem de há muito tempo, desde que o mundo é mundo, mas que agora acaba tomando até um corpo maior pela possibilidade de uma propagação muito mais avolumada em virtude da utilização de redes sociais, né? O uso de xingamentos, como, por exemplo, filho da puta, viadinho, boiola, dentre outras formas de tentar atingir a outra pessoa através dessas expressões, que, inclusive, em muitos aspectos, são tidas como brincadeirinhas, né? Como é que vocês veem isso, enxergam isso na nossa sociedade e qual a compatibilidade ou a incompatibilidade desse tipo de coisa com a nossa evolução ou involução histórica, né? O atual momento histórico em que vivemos no mundo e no Brasil? Bom, começar falando que um povo se define pela sua língua, né? Muito mais do que por território, muito mais do que, enfim, pelos hábitos, pelos costumes, e isso porque a língua ou a linguagem é muito enraizada. E aí é que está o grande problema das expressões que a gente traz aqui, que a gente questiona aqui. Por exemplo, mandar uma pessoa num show tomar no já não faz o menor sentido enquanto xingamento, né? Diante das coisas que estão da nova sociedade, né? Que a gente pretende, que a gente quer construir, virar para outra pessoa e falar tomar no é um convite. Então, assim, não faz sentido você mandar aquele político para aquele lugar. O que vocês acham? Porque pode ser bom, né? Exato, não é mais um xingamento. Né? Mas aí a gente tem que entender que existe toda uma questão de contexto. É óbvio que para a plateia que manda aquele político tomar no ela está de fato xingando. Mas será que não seria, assim, preconceituoso a gente utilizar esses termos hoje em dia, virar para a pessoa e falar viado? Olha o contexto. Qual é o contexto, né? A gente precisa analisar isso. Um dos maiores gênios da atualidade, mundialmente falando, Chico César, eu acho que há 1 ou 2 semanas estava no Festival de Garanhuns, se eu não me engano, e a plateia começou a mandar o inominável, né, protótipo de presidente da República tomar, e ele para o show e faz justamente essa observação. Pessoal, isso não é xingamento, não é uma forma de repudiar o outro, justamente porque é um ato, tomar representa e pode representar um ato sexual, que é um ato sexual. E que deve ser naturalizado. E é natural, né? Como tomar na vagina, por exemplo. Ninguém manda tomar na vagina, por quê? Porque socialmente falando, né, não há toda esse construto social de patologização, por exemplo, como havia em off. Marquinhos estava lembrando que até a década de 80, né, Marquinhos, a OMS entendia a homossexualidade como doença, tanto é que utilizava o sufixo ismo, né, homossexualismo. Existe um constrangimento, né, na prática do tomar no porque antigamente se averiguava se a pessoa era virgem lá atrás ou não. E existia um constrangimento nesse exame. Inclusive, é um dos grandes tabus da masculinidade tóxica, que é fazer o exame do toque, né? Justamente por conta desse histórico aí. Então, inclusive, pode-se tomar no de uma relação heterossexual. Claro que sim. O que é importante a gente entender é que algumas coisas a gente precisa ter uma nova perspectiva e a gente ir treinando, né? Treinando, porque é muito difícil na hora do calor da emoção a gente mudar as expressões. Pelo menos eu assim entendo. O que vocês entendem? Eu acho que tem uma carga pesada relacionada a isso por conta de uma perspectiva histórica.
né? Então, falar tomar no 2022 ainda, de alguma forma, é complicado para algumas pessoas por conta do preconceito que essas pessoas têm em relação a determinados grupos. Que, por exemplo, os gays, eu sou gay, eu acho que eu sou, assim, fora da caixinha, né? Sou um pouquinho de cada coisa. Mas é uma forma de prazer para determinados segmentos. Mas, do ponto de vista histórico, a humanidade, embora dotada de racionalidade, tende a se comportar como qualquer outro animal, né? Irracional. Então, estranha o que é diferente, estranha o que não é hegemônico, o que não é maioria, porque na natureza você pertence ao bando, você se sente mais forte. E você ser diferente, isso lhe coloca em risco. Então, a gente tende a não aceitar o diferente. Mas isso é um comportamento irracional. Dotados de racionalidade, a gente deveria atuar de outra forma. Então, Bell abriu falando assim, uma sociedade se define pela língua. Do ponto de vista de como a gente chama os indivíduos, ao expressar para uma pessoa que é gay, que ela é gay, a depender da forma como você fala, você pode estar querendo ferir a dignidade dela. Então, vá tomar no poxa, entre gays pode ser um motivo de brincadeira, porque ninguém está ofendendo a dignidade de ninguém, porque você está ali diante de duas pessoas que ou praticam, ou não tem problema nenhum com isso, não tem nem preconceito, e não precisam ser dois gays. Eu e Erickson, né? Erickson é hétero, eu, como estou dizendo, né? Sou bi, sou pan, sei lá. E ele chega para mim, vou tomar você. Ele vem, é nenhuma, pronto. É nenhuma, É vambora. nenhuma, vambora. Agora, é diferente de uma pessoa que não me conhece e falar, seu viado, vai tomar no viadinho do cara, não sei o quê. Então, eu quero dizer por isso. E por que eu falei do ponto de vista da carga histórica, né? Porque isso, Bell falou dos anos 80, há alguns tempos atrás, Erickson trouxe a questão do homossexualismo com o sufixo ismo, que era a doença, isso poderia representar uma castração química, uma morte, né? uma internação, porque não deixava de ser um problema psiquiátrico. Então, quantas pessoas, né, foram parar dentro de manicômio ou sofreram muito por conta de uma questão que diz respeito à sua identidade. E eu volto a dizer, como isso não muda por decreto, eu acho que a gente avança, quanto mais a gente avança na educação para direitos humanos, quebrando os preconceitos e mostrando às pessoas que ser diferente é da condição humana, porque ninguém é igual a ninguém, mas tem pessoas ainda que acreditam naquele mito, né, do que é padrão, é saudável, e o que é desviante é errado, ou não é sadio, ou é ilegal. E o que é que sustenta esse modelo, na minha opinião? É sempre a questão da moral, dos bons costumes, né? Sempre tem um pano de fundo, moral, bons costumes. E aí, quando eu falo disso, de alguma forma, o aspecto religioso está bem coladinho, né, com a moral, porque dita o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é certo, o que não é, está sempre relacionado à questão religiosa. E, volto a dizer, né, tem um comportamento que não corresponde ao que a maioria pensa, ou que abrange a maioria da população, naturalmente se enquadra como algo desviante. O outro aspecto é a manutenção do poder. Então, se chega também alguém com um comportamento novo e ele se sente ameaçado, está numa posição de poder, se sente intimidado, ele quer, então, impor aquele novo modelo e quer desprestigiar o que antes acontecia numa determinada sociedade, numa determinada cultura, um determinado povo, num determinado território, num determinado momento, como a gente fala em sociologia, e aí quer impor de uma outra forma. Qualquer uma dessas vertentes aí, gente, é a tentativa de oprimir. Você enxerga no outro uma ameaça, você não reconhece a condição de cidadania desse indivíduo, porque você passa a ter nele alguém que não deve fazer aquilo que ele quer ser, o que ele é. A identidade dele deve ser mitigada, deve ser extirpada. Eu não aceito que ele seja quem ele quer ser. Ele, ela, enfim, né? É o pensamento Qualquer pessoa. conservador Esse é mesmo, o né? princípio. O Hitler ele fez isso, É. o nazismo, né? Ele dizia: eu não aceito determinadas características em determinadas pessoas, né? Pode ser relacionado à nacionalidade, pode ser determinado à identidade, né, de orientação, escolha sexual, inclusive intelectual, por exemplo, né? Os arianos lá que pertencem ao Reich, se discordassem do ponto de vista ideológico, o Hitler perseguia, né? Porque eram contrários ao Reich. Mas o que é que ele dizia? Ele afirmava um discurso de supremacia. Então, quando você desqualifica a condição de alguém do ponto de vista de preconceito, você está se enxergando superior. Então, o problema é a supremacia, no final das contas, que é uma irracionalidade. Porque você parte do pressuposto que ninguém é igual a ninguém e enxerga no diferente alguém inferior a você. Ou por medo, como eu disse, né, para se manter numa posição de poder, ou por preconceito. Você não foi educado para conviver em sociedade. E aí era só para... Não quero invadir uma outra discussão, não sei se cabe nesse podcast, mas a gente já conversou sobre isso por aí,
Mas, por exemplo, eu acho que você pode ter um gay homofóbico, você pode ter uma mulher machista, Machista, sexista, submetida aos total, padrões patriarcais, porque isso tudo é tão enraizado, demais. tão estruturado na nossa sociedade, um negro racista, que é do comportamento. Como eu disse, você não tem educação em direitos humanos, você não se percebe, você não se desconstruiu, você está tão impregnado dessas concepções de supremacia por conta desse preconceito que é inerente à nossa formação, que você não se percebe nessa condição. Tanto assim que para os gays é difícil se assumir. Sim. É difícil, é um problema. Como foi para mim na minha juventude. Quanto da minha família, extremamente católica, religiosa. A moral. Tô sem a canequinha hoje, desculpem, gente. Ah, não, aí é imperdoável. Perdão. Eita, eu também estou sem a minha. Ah, não, vocês dois têm que tomar naquele lugar. Esqueci no brinde. escritório. Um brinde a tomar naquele lugar. Naquele lugar. Por que é tão enraizado? Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Várias coisas passaram na minha cabeça nesse sentido. E apesar da brincadeira aqui, né? Eu lembrei que desquitada era um xingamento na até a década de 80. Por que é que sumiu desquitada do vocabulário? Vocês sabiam disso? Desquitada era um xingamento para a mulher. Era no xingamento? Por conta do padrão religioso, a gente vem mitigando, apesar da Idade Média ter acabado há muito tempo e o cientificismo já ter colocado em xeque diversas ideias da Igreja, católica principalmente, mas hoje em dia tem outras igrejas com tanta força ou mais até que a católica. Com o Renascimento, né, com o Iluminismo, o advento da Idade Moderna, a ideia é que o homem, o antropocentrismo, né, nos trouxesse a ciência, a razão, como parâmetro, então, fundante desse novo modelo de sociedade. Mas, com o passar do tempo, é do movimento histórico mesmo, né? As forças, elas vão se confrontando, e a gente está vendo agora um momento de, inclusive, um grande retorno ao conservadorismo. Mas eu diria o seguinte, com o processo de redemocratização, Bel, vários ideais pautados em discussões de direitos humanos internacionais começaram a serem trazidos para dentro do Brasil, apesar desse fechamento hermético que o Brasil estava vivendo nesse período. A gente tinha várias legislações muito avançadas e o movimento de direitos humanos internacional, desde o final da Segunda Guerra, ele tomou uma proporção mundial, né? Então, discussões de âmbito mundial estavam acontecendo. O Brasil até era integrante da ONU, mas tinha uma dificuldade de implementar, no âmbito do ordenamento jurídico interno, essas concepções. Volto a dizer, e o período de ditadura propiciou isso. O conservadorismo continuou muito grande e a própria militarização ela tem uma dificuldade de lidar com o contexto da promoção dos direitos humanos, até porque a gente sabe que é o princípio que rege ali é a disciplina e a força, não é a liberdade e o direito, né? É a opressão e a força. Numa sociedade democrática, a gente tem o direito à liberdade de escolha, e num processo de hierarquia, você não tem liberdade de escolha, você obedece à ordem, concordando ou não concordando com ela. Então, isso é um choque muito grande conceitual em relação à atmosfera democrática, à atmosfera ditatorial repressiva. Tanto que a gente só teve mesmo, por exemplo, no campo do direito da criança e do adolescente, desde da década de 40, segunda metade da década de 40, a gente já discutia a concepção de uma doutrina da proteção integral. Aqui, durante a ditadura militar, vigeu a doutrina da situação irregular, que tinha como modelo aquele FEBEM, que institucionalizava pessoas, assim como os adultos, o modelo era dos manicômios, institucionalizava doentes mentais. Com a Constituição de 88, retomada democrática, que a gente conseguiu trazer para o Brasil as discussões que já tinham, um tempão, 40 anos sendo discutido lá fora, que é a doutrina da proteção integral aqui, dizendo o seguinte, não é mais doutrina da situação irregular, agora é doutrina da proteção integral. Toda criança e adolescente é sujeito de direitos, antes não era. Antes a lógica previa-se medidas de intervenção para crianças menores, né, em situação irregular. Então, volto a dizer, a gente caminhou muito num processo de abertura democrática, avançamos os movimentos sociais, eu acho que os governos, as últimas décadas, inclusive, amplificaram o poder de voz dos movimentos sociais, só que agora, infelizmente, a gente está tendo uma retomada do movimento conservador, o preconceito, sabe, sendo respaldado
inclusive por conta do presidente que a gente tem, o Jair Bolsonaro, que é um cara extremamente preconceituoso. Ele fala em educar com violência os próprios filhos, desqualifica os indivíduos e minorias por conta, inclusive, das suas condições humanas. Então, a gente está tendo esse movimento do conservadorismo sendo legitimado, sendo respaldado. E as pessoas estão voltando a usar e a empregar esses termos sem receio, sem compreender que isso viola a dignidade. Violar a dignidade é algo extremamente complicado numa sociedade como a nossa, porque viola o primado da igualdade. Isso pode nos levar a um processo de violência extrema, porque De fato. naturalmente a resposta ela vai: se você não tem igualdade, a lei não é igual para todos. O que é que isso acarreta? Uma insegurança, uma desordem. Naturalmente é isso que vai acontecer. Já está acontecendo, né? Os índices de violência estão absurdos. Eu acho que a gente já está nesse ponto de violência extrema, viu, amigo? Eu acho que a gente está a um passo da barbárie. Mas tem uma coisa que eu gostaria de pontuar apenas, e para também dar uma retomada especificamente ao tema, que é uma responsabilidade de cada um de nós, né? Quando se fala assim, adotar posturas antirracistas, antimachistas, anti-homofóbicas, né? Não basta não ser, tem que ser anti. E isso é muito, muito verdadeiro, né? E aí eu me lembro de uma situação que demonstra justamente isso, a necessidade de a gente desmistificar, de entender, de encarar como xingamento algo que não é ruim, algo que não é pejorativo, algo que não é xingamento. E aí tem um episódio envolvendo o Criolo. Criolo estava sendo entrevistado num programa, não lembro onde, não lembro que programa era. E aí Criolo cantou, e Criolo canta muito bem, tem uma voz muito boa, excelente compositor. E o apresentador falou bem assim, Criolo estava com bigode, falou bem assim, pô, Criolo, você parece Fred Mercury. Aí Criolo, poxa, muito obrigado. Você viu isso, né? Muito obrigado, agradeceu. Eu achei sensacional. O apresentador meio que se engraçou, deu uma risada. Mas você sabe que Fred Mercury era gay. Aí ele, sim, eu sei que ele era gay, mas obrigado pela comparação. Mas você não se incomoda? Não, gay não é xingamento, não é incômodo, não é incômodo. Você me comparou ao Fred Mercury era um grande cantor. Então é justamente isso, a gente parar, e isso é necessário, a gente internalizar que tem afirmações, né, tem expressões que não são xingamentos, e não podem ser xingamentos porque representam a forma de ser das pessoas. Se representa a forma de existência das pessoas, jamais poderá ser um xingamento, jamais poderá ser algo pejorativo, algo que vai atingir a dignidade da outra pessoa. Então, por que eu recepciono dessa forma, né? Então, a gente fazendo uma análise até mais psicológica, que masculinidade frágil é essa, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar nesse ponto também de entender. E entender, por exemplo, o porquê de alguns xingamentos e por que a gente continua replicando essas coisas. Por exemplo, uma mulher que exerce a sua liberdade sexual conforme bem lhe convém, uma mulher solteira, vamos supor, por exemplo, a mulher solteira que vai para uma festa, conheceu uma pessoa, ficou com o cara, transou. Pronto, ela quis, é direito dela, assim como o cara também quis, e era o direito dele. Aí ela é o quê? É vadia, segundo muitos. Puta, piranha, vagabunda. Agora, e o cara que dormiu com ela? Não é O cara que vadio. transou com ela? Vadiagem Ele é o quê? diferente de vadio. Ele é o Vadio é garanhão. diferente da vadia. Exato. Então, ele é o quê? Ele é o garanhão, é o pegador, é o gostosão, é o que passa o rodo, é o que pega geral. Então, por que eu categorizo como puta uma mulher que exerce sua plenitude conforme bem lhe convém a sua liberdade sexual, mas o homem, por exemplo, quando faz a mesma coisa, ele não é vagabundo, não é golpista, não é pilantra, não é puto, e até o puto, né, quando utiliza, esse é o putão, dando uma conotação positiva. Putão no sentido de pegador, de garanhão, porra, você é o cara, você é o macho alfa dominador, a mulher não, a mulher, coitada. Não há, Então, não há tem esse liberdade traço, sexual para a mulher, né? A gente já padrão, conversou sobre isso aqui. O padrão patriarcal. Exatamente. Eu acho que o padrão está sempre muito relacionado à religiosidade. Quando a gente fala da influência, Brasil é um país extremamente conservador, né? A trajetória dele muito influenciada pela religião católica. E aí o modelo religioso católico, ele prega o seguinte: por que os países católicos eles têm essa coisa com a homossexualidade, com a
o papel da mulher. Todos eles falam de que, para integrar a comunidade religiosa, você precisa ser uma ovelha, né? Integrar um rebanho e respeitar um pastor, um senhor, que é quem comanda. O pastor, via de regra, é homem, ele dita os costumes, o certo e o errado. O errado, inclusive, é pecado. Quem peca não tem o amor do Deus, está numa situação ali que não consegue alcançar, né, a graça e estar lá nos verdes pastos da terra, do futuro prometido. Então, não deve nem integrar. Então, desde lá, mulher é uma condição de subserviente. Ela não tem o protagonismo. Não é uma sociedade em que a mulher ela tem protagonismo. Ela exerce uma condição de poder por conta da influência. Eu acho que é o primeiro ponto. Assim. Claro que tem outras questões, mas naturalmente, essencialmente, na minha opinião, vem disso. Já ouvi algumas pessoas falando disso, mas a Marilene Chauí, ela trata da discussão, né, do modelo patriarcal a partir da influência religiosa, que eu acho importante. Mas eu acho importante a gente entender, voltando à questão do conservadorismo, que tem a ver com isso, com a manutenção de certos estigmas e xingamentos, especialmente com relação à liberdade sexual da mulher, que tem muito a ver com o conservadorismo. Ele é a manutenção de um poder. Ele só existe para manter algumas pessoas naquela situação de poder. Então, existem certas expressões que tão cedo a gente vai se libertar. A gente não deve se libertar tão cedo delas, entende? Porque elas fazem parte desse sistema. A vadia, a puta, porque enquanto o sistema for falocrático, a manutenção de um poder em que o homem precisa estar no topo implica em submeter a mulher. Então, tão cedo a gente vai se ver livre dessas expressões. E aí tem um exemplo que é muito emblemático a respeito disso, Bel, que embora não se utilize de um palavrão, né, de uma palavra de baixo calão, mas é muito significativo, que é a expressão, por exemplo, mãe solteira, né, que sempre foi usado, olá, mãe solteira, que é aquela mãe que não está com o homem do lado, o pai do filho ou da filha do lado, e sem considerar que muitas vezes uma mãe solteira, né, ou como hoje melhor adequadamente se fala mãe solo, muitas vezes esse formato de família de mãe solo pressupõe um pai que abandonou. E ninguém fala, o pai que abandonou, o pai fujão, o pai que não paga pensão, por exemplo, mas a mãe é a casar, mãe gente, solteira. ela quis ser mãe solteira. É a liberdade de escolha e de exercício da Não, sexualidade que, por exemplo, a influência religiosa condena. Né? Exato, mas eu falo nem do ponto de vista da escolha, mesmo que, lógico, que ela tem a liberdade de mas pode ter sido por outros motivos. Criar sua família, ela e o filho ou a filha, e ponto, e acabou, de fato. Mas eu falo no sentido de que a gente julga, a sociedade julga, é a mãe solteira, independente do motivo de estar solteira ou de ser mãe solo, mas não procura saber do outro lado. E quem é o pai, né? Quem é o pai no sentido, melhor dizendo, cadê o pai? O pai paga a pensão, o pai é presente na vida do filho, da filha, né? Tá bom, ela é mãe solteira e o pai é o pai que abandona, mas não se faz esse tipo de... Né? Justamente por conta dessa construção falocêntrica de que falou Bel e patriarcal de nossa sociedade. É muito e foda. Aí a linguagem, concordando com Bel, a linguagem ela é uma representação dos valores mesmo que a gente expressa, e aí é complicado numa sociedade como a nossa, conservadora, permitir que esse retrocesso esteja sendo pautado através da verbalização, como se isso não tivesse consequências jurídicas, que está sendo banalizado. Então, acho que é momento das instituições realmente serem mais incisivas, sabe, diante dessas situações, e a gente parece estar vendo o contrário. Os julgamentos estão sendo, assim, surpreendentemente legitimadores do uso dessas expressões que violam a dignidade dos seres humanos, nos contextos em que elas são aplicadas, como a gente disse. Uma boa lembrança, amigo, de que utilização de expressões assim homofóbicas, racistas, né, de xingamentos com a tentativa de atingir a dignidade do ser humano, de outro ser humano, constitui crime. Sim, mas foram absolvidos lá no TJ, Minas Gerais, né? A gente soube recentemente que houve absolvição da acusação de racismo aos torcedores daquele jogo. A gente pode deixar linkado aqui a matéria, mas é isso, eles entenderam que por conta do calor das emoções, virar para a pessoa e falar que ela é macaca, olha a sua cor, você não devia estar aqui, você é macaca, imagine. Isso daí não é racismo? Pois é, os juízes estão absolvendo de uma forma muito absurda.
Mas esse tipo de julgamento é algo que tem que mudar, e eu creio que vai mudar, espero que vai mudar, mas é importante que quem estiver ouvindo isso aqui agora saiba que é crime, e vai para o cilindró. Inclusive, o crime de injúria racial se definiu recentemente que é equiparado ao crime de racismo para fins de imprescritibilidade. Então, se você comete um crime hoje, daqui a 30, 40, 50 anos, é importante que você saiba, seu racista de merda, que você ainda pode ser processado e condenado por esse crime. E a homofobia é equiparada ao crime de racismo, não é? Racismo, exatamente. Então está na hora dos tribunais começarem a avançar nisso, né? E ajudar a sociedade a avançar também nisso. Não dá para ficar passando pano. É um absurdo o tribunal passar pano. Se você curtiu esse conteúdo, curte a gente aqui, segue a gente, ative as notificações. Nós estamos também no Instagram, no @papojuriscast. E aproveite e deixe a sua mensagem, seu comentário, seja gentil nele. E vocês têm mais algum recado, meninos? Eu tenho 2. O primeiro é para dizer o seguinte, que a nossa aposta, eu acho aqui enquanto podcast, não é que recrudescer pena, tornar, por exemplo, a injúria racial ou a questão da homofobia mais grave, equiparada ao racismo, resolve o problema. Educar em direitos humanos é a melhor solução sempre. O segundo é que vocês falaram do Chico César, e Marisa Monte fez essa semana, eu acho, ou foi sábado ou foi domingo, também no show dela, o pessoal gritando, ei, Bolsonaro, vai tomar no cu, e ela, gente, não é dessa forma, vai tomar no cu me parece homofóbico, então não é dessa forma, né? Fora Bolsonaro já é o bastante, foi isso que ela disse, achei bem bacana, viralizou, né, na internet, e realmente foi bem bacana. A gente precisa mudar algumas coisas. Eu acho que dá para mudar sim, né? Quem tem influência, eu acho que ajuda bastante a fazer essas reflexões. Eu achei que foi muito bom. Erickson? E a começar por cada um de nós. É responsabilidade nossa adotar as posturas de combate a todo tipo de preconceito e de violência. Então, façamos esse compromisso conosco mesmo e com a sociedade. Este foi o Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio. Um beijo no coração e tchau! Tchau.